Olá, boa tarde. Já estavam aí, não diziam nada? Estavam todos caladinhos. Boa tarde. Todos caladinhos, estavam aí, não diziam nada. Ora bem, quem é que quer dizer boa tarde aos colegas hoje? Quem é que quer dizer boa tarde? Alguém quer falar hoje? Tem que ser rápido, porque hoje a aula é complicada. Hoje é daquelas aulas de vira. Ok? Revejam a aula, porque com certeza vão ficar coisas para trás e é importante vocês depois reverem a aula, porque vai ser realmente complicado. Pronto, mas eu queria alguém que dissesse boa tarde. Quem é que por dispõe a falar e a dizer boa tarde? Andreia. Andreia, está aberto o micro. É só tu agora. Também o Nuno. Nuno, também podes abrir o teu. Andreia abriu e fechou. É só vocês agora carregarem aí. Já está? Já está? Sim, senhora. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Conseguem ouvir? Fala lá, Andreia. Olá, boa tarde. Ouviram a Andreia? Sim. Andreia, está a gostar? Estão a ser muito fixe as aulas e dá para perceber muito bem tudo o que explica e... Pronto. Pelo menos eu acho que para mim é bastante perceptível. Ok, mas revejam sempre, ok? Sim, eu estudo. Fora daqui e tudo eu estudo. É útil, obviamente, depois vocês continuarem o vosso estudo com testes temáticos, que depois também vão ter tempo de fazer, enquanto esperam pelo exame, vão continuar a poder fazer testes à vontade. A plataforma para fazer testes será sempre livre para vocês. Aproveitem as aulas enquanto elas estão aí, não é? E vão usufruindo. Muito bem, obrigado, Andreia, pelo seu testemunho. Toda a gente ouviu a Andreia? Obrigada eu. Boa aula, né? Tá, exatamente. Boa aula, exato. Ok, obrigado, Andreia, mais uma vez. Pronto, de vez em quando, quem quiser falar, também levantem o dedo. Quem quiser falar já sabe, ok? O Sanzé já está aí? Já? Sanzé, um dia destes és tu que vais dizer. Ok? Tens micro? O Sanzé vai-nos explicar assim. Ok. Ó, Sanzé, diz-me só uma coisa. Eu já te mandei pelo WhatsApp aquilo que tu me pediste, só que eu vi que tu não abriste. Não sei se já deste fé. 93-5311-606. É o teu número. Eu mandei-te ontem logo pelo WhatsApp. Mandei-te logo aquilo que tu me pediste, da faixa de rodagem, via de trânsito. Pelo menos é o número que está associado à tua ficha. Eu já estou aqui a carregar em coisas que não devia. Ok. Ok. Pronto. Pronto, vai lá que já te mandei. Já te mandei-te logo ontem. Aquilo que tinhas dúvida. Ok? Pronto. Prontos para começar? Pronto. Eu é que vi que tu não abriste a mensagem e lembrei-me de dizer. Ora bem, vamos então lá começar. Como eu estava a dizer, a aula hoje é extensa, é complicada, é bastante matéria, ok? Muitas coisas acabam por ser até óbvias e mais uma vez, coisas que nós vamos já recalcámos, já falámos e vamos continuar a falar ao longo das próximas aulas, ok? Mas é extenso e é complicado, ok? Portanto, é uma aula, ao contrário da de ontem, que foi mais... Deu para descontrair mais um bocadinho. Esta hoje vai ser mesmo a dar, ok? Vamos começar com as manobras. Basicamente passam a ser a parte das regras de trânsito, ou seja, após a sinalização, o que é aplicado são as regras de trânsito, ok? Sempre que não existe a sinalização, vamos cumprir várias regras, ok? E as regras que vamos... entretanto, falar é desde início de marcha, posição de marcha, pluralidade de vias de trânsito, depois trânsito nas rotundas, nos cruzamentos e nos entroncamentos, trânsito nas passagens de nível, depois trânsito em certas vias ou troços, vamos falar desde a autoestrada às vias reservadas, vamos falar na ponte 25 de Abril e via dentro do Norte. Atenção a esta situação da ponte 25 de Abril, nós vamos recalcar e falar
Posso-vos dizer que, inclusive, esta semana, uma das perguntas que foi feita a um aluno na prática, antes de iniciar o exame prático, foi do tipo, há um local em Portugal que nós não podemos fazer nenhum tipo de manutenção no veículo. Mesmo que for um pneu, vocês nem o pneu vão poder mudar. E é na ponte 25 de Abril. E por um acaso foi uma das perguntas que foram feitas no início, pelo examinador, no início do exame prático. Ok? Portanto, atenção, vamos falar de regras importantes. Depois, o trânsito de peões, certo? E vamos terminar falando nos cuidados a observar pelo condutor nesta situação do trânsito de peões. Portanto, vamos terminar na situação do trânsito de peões, ok? E vamos falar ainda na visibilidade reduzida ou insuficiente que não está aqui. Deixem-me ver exatamente, que eu penso que também ainda faz parte desta matéria que por acaso não está aqui nos objetivos, ok? Muito bem. Porque amanhã não, desculpem, quinta-feira temos a parte da iluminação, ok? As luzinhas. Muito bem. Vamos então iniciar e vamos ter aqui desta vez o suporte do vídeo. Primeira situação, já conseguem ver aí o vídeo? Aí essa circulação dos veículos a circular? Ok, ótimo. Eu agora pus em pausa. A primeira situação que nós temos que perceber é que qualquer veículo, independentemente de ser com ou sem motor, regra geral tem que ter o quê? Um condutor. Ou seja, qualquer veículo que circule na via pública tem que ter condutor. Há clara a exceção de os reboques e os semi-reboques que não têm um condutor direto, ou seja, estão atrelados a um veículo que tem um condutor. Há a situação dos comboios, entre aspas, de veículos de tração animal, em que só o da frente é que precisa de ter um condutor, depois os outros normalmente seguem, portanto não precisam de ter outro condutor, certo? Portanto, os comboios de veículos de tração animal, e depois há a parte daquela situação do gado, das manadas, não é? Certo? Portanto, normalmente tem o pastor, entre aspas, ok? Mas diretamente não tem um condutor para cada animal. Perceberam uma ideia? É nesse sentido. Ok? Depois, outra coisa também importante, eu aqui vou pôr o vídeo também a correr um bocadinho, é preciso vocês terem percepção que qualquer condutor, independentemente do veículo, não pode desconhecer as regras. Portanto, todos vão ter regras a cumprir, basicamente terão também direitos, ok? Mas terão, sobretudo, deveres. Seja tração animal, seja velocípede, seja inclusive um peão, ok? Todos os utentes da via pública, certo? Têm direitos, assim como vão ter deveres a cumprir. E não podem deixar de absorver esses direitos, ok? Outra coisa é muito importante, e falando especificamente também dos utentes, não só de veículos, mas falando também, por exemplo, no caso do peão, nenhum utente da via pública pode fazer determinadas situações que possam prejudicar os outros. Ou seja, não podemos, e agora vou parar aqui o vídeo novamente, portanto, por exemplo, como condutores, não podemos fazer nenhum tipo de manobra, não podemos estacionar o nosso veículo de maneira que prejudique a normal circulação dos outros veículos. Ok? Agora, temos o dever de praticar uma condução defensiva, ou seja, falando diretamente de condutores de veículos, uma condução defensiva. Ao dizermos condução defensiva, como nós já falámos, não é aquela situação de parar em todos os locais. Porquê? Porque se nós circularmos devagar demais, também estamos a perturbar a normal circulação dos outros. E perturbando a normal circulação dos outros, também já não estamos a cumprir a lei, já não estamos a cumprir as regras. Portanto, nem pode ser o tal excesso, ok? Para cima, excesso de velocidade, nem pode ser um excesso negativo, ou seja, devagar demais, de modo a prejudicar os outros, ou simplesmente estacionar o nosso veículo de uma forma que vá prejudicar a normal circulação ou a visibilidade dos outros, ou tapar um sinal, por exemplo, tapar uma sinalização, ok? Portanto, isto é a primeira situação. Eu até posso puxar aqui um bocadinho do vídeo aqui atrás, e até podemos utilizar aqui. Parar numa rotunda pode acontecer se for o quê?
Se for um caso de irmos bater, ou se um caso de estar fila e o trânsito estar parado. Okay? Sim, parar no caso de estacionar ou parar para largar um passageiro, isso não. Ou seja, sem justificação, não podemos nem parar nem estacionar numa rotunda. Isso. Hã? Não, Diogo. Isto é uma sala virtual. Isso é, basicamente, as escolas compram, basicamente. E não são tão baratas estas salas virtuais. Ok? Mas tu tens direito, tens acesso a eles. Basta reveres a aula e o vídeo vai continuar a passar aí para tu veres. Ok? Portanto, podem sempre tirar algum print, por exemplo, etc. Como eu estava a dizer, então, como vocês estão a ver aí, os condutores devem, durante a condução, abster-se de praticar qualquer ato que seja suscetível de prejudicar o exercício da condução com segurança. Ou seja, de provocarmos alguma coisa que não estamos, então, a conduzir em segurança, ok? De igual forma, devem praticar a tal condução defensiva, certo? Que não é conduzir de modo a evitar o acidente, não surpreender, nem ser surpreendido, como nós já falámos, ok? Nomeadamente, facilitando o outro condutor, que é parte do civismo que também falámos. Muitas vezes é-nos mais fácil nós, apesar de ele não ter prioridade, facilitar, por exemplo, o terminar de um estacionamento, por exemplo, um inserir-se numa fila diferente e nós podemos abrandar e deixá-lo inserir, ok? Portanto, termos este tipo de comportamentos. Agora, não é, obviamente, parar em todos os sítios, não é andar a 5, não é andar a 10. Porque fazermos o contrário, ou seja, basicamente não conduzirmos de modo a que haja fluidez, e é um dos princípios gerais da circulação e da segurança rodoviária, é a fluidez. O trânsito tem que fluir. Ok? Portanto, o trânsito tem que andar. Ok? Eu às vezes na brincadeira estou a dar aulas de condução e para puxar e picar um bocado o aluno disse, olha, para ser um casamento só falta o carro da noiva. Por exemplo, não é? Quando olho para trás e vejo que está-se a formar uma fila. Olha, temos que ser mais rápidos. Ok? Pronto. Alguma dúvida em relação ao que acabamos de dizer? Que eu acabei de dizer? Posso continuar? Muito bem. E a primeira manobra que vocês e que nós vamos falar é o início e retoma de marcha. Primeira situação, diferença entre o início e a retoma. Início é quando o nosso veículo está estacionado, ok? E nós vamos iniciar. A retoma de marcha é quando, por exemplo, paramos para sair um passageiro, paramos para efetuar uma carga e descarga e depois vamos retomar a nossa marcha. Pronto, isto é a primeira diferença. Independentemente de ser início ou retoma de marcha, ok? Um condutor não pode iniciar ou retomar a sua marcha sem precaver se o pode fazer. E é sempre, como eu costumo dizer, e é algo que vocês devem realmente inserir aí na vossa cabecinha, que eu costumo dizer, pisca e espelho. Pisca e espelho. Porquê? Porque para nós verificarmos se o primeiro temos que sempre manifestar o interesse de iniciar ou retomar. Certo? Parar. Se vamos parar do lado direito, pisca da direita, vamos arrancar. Vamos arrancar para a esquerda, é sempre para retomar a marcha o indicador de mudança de direção da esquerda. Portanto, pisca da esquerda. E espelho. Pisca, espelho. Pisca, espelho. Que é o que eu costumo dizer. Para quê? Para depois, ao olharem o espelho, verem se não vem nenhum veículo em circulação. Porque é dever de quem inicia ou retoma a marcha ceder a passagem a quem já esteja em circulação. Alguma novidade? Alguma novidade que eu acabei de dizer? Não. Ok? Portanto, temos que adotar as precauções necessárias para evitarmos qualquer acidente. Se vocês, por exemplo, não cumprirem isto, não cumprirem o desrespeito da regra do início ou de retoma de marcha, constitui contornação grave. Portanto, imaginem que vocês estão no início do vosso exame de condução, para não falar mais para a frente, ok? E simplesmente vocês iniciam e o examinador viu que vocês prejudicaram, ok, a circulação. E atenção, aqui basta o examinador perceber, ou seja, deixa de ser cedência de passagem a partir do momento que vocês afetam a velocidade e a trajetória do outro veículo. Basta, podem nem ter provocado uma situação de perigo, mas basta o outro ter reduzido a velocidade por nossa causa
já não é cedência de passagem, portanto já não cumprimos esta regra. Já desrespeitamos esta situação do início da retoma de marcha e podem já nem fazer mais exame a partir dali. Simplesmente paramos à frente e já está. Exatamente. Agora, há sempre aquela coisa de muitas vezes ser mais fácil de facilitarmos. Agora, não vamos trabalhar a fundo para deixar o outro carro iniciar ou retomar a marcha. Entenderam? Percebe? Agora, há situações em que muitas vezes o carro já está completamente à nossa frente e vocês preferem contornar. Imaginem que contornam e têm uma linha contínua. O que é que vos acontece? Já estão reprovados. Já cometeram uma muito grave se for uma linha contínua de sentidos opostos. Foi o que nós falámos ontem. Portanto, nessa situação, não vamos pisar a linha contínua. Okay? Vamos deixá-lo lá arrancar, paciência. Ele meteu-se, já está lá. Temos que lhes facilitar a manobra. Ok? Agora, só para terminar. Isto que eu vou dizer é válido apenas e só, que é a situação que vocês estão a ver aí à vossa frente. Isto é válido só dentro de uma localidade. Ok? E nas localidades, os condutores devem abrandar a sua marcha e, se necessário, parar, ok? Sempre que os veículos de transporte coletivo retomem a sua marcha, sempre que estejam a sair de um local de paragem. Foi esse caso. Atenção, que há muitas situações, principalmente quem faz exame na zona do Porto, deste tipo de situações. Vocês veem ali o pisca, estão atrás do veículo de transporte coletivo, têm que lhe ceder a passagem. Ok? Diogo, ouve, rápido. É fácil. Somos obrigados, agora vou parar. Somos obrigados, dentro de uma localidade, ok? Somos obrigados, sempre que haja um início, desculpem, uma retoma de marcha de um veículo, de um autocarro, que estava parado na paragem para entrada e descida de passageiros, ele tem, ao iniciar ou ao retomar a sua marcha, ele tem que sinalizar, ele tem que verificar que pode retomar a sua marcha em segurança. Óbvio que às vezes nós podemos já estar ao lado do autocarro. E se estivermos ao lado, ele tem que esperar que a gente conclua. Agora, a situação que vocês viram, que é esta, se vocês repararem, nós estávamos... Só um bocadinho que eu vou puxar atrás. Diogo, é um caso de interpretação. Ok? Aqui podemos facilitar, se quiséssemos ou não, mas o dever era nosso de passar. Pronto, a situação que eu estava a falar aqui. Reparem, ele já está... Qual é o indicador de mudança de direção que ele tem ligado? Diogo, estás a encaixar? Certo? Ou é preciso mesmo escrever? Ok? Pronto. Está lá. O indicador, o pisca da esquerda. Ou seja, ele vai quê? Retomar. Então, nós estamos atrás dele. Temos que lhe facilitar a manobra. Estávamos ao lado dele. Ele ainda não tinha o pisca ligado da esquerda. Se não fosse linha contínua... Ou seja, imagina que há situações em que vão parar e nós temos que estar ali à espera dele enquanto ele está lá parado porque não conseguimos contornar porque tem linha contínua. Aqui não era o caso, até podíamos fazê-lo. Certo? Agora depois tem que avaliar outras situações. Não é agora, ok, ele está parado, eu vou ultrapassá-lo mesmo que pisa a linha contínua. Não, isso não. Nesse sítio, independentemente de ele estar a retomar ou não, nós vamos ter que lhe ceder a passagem. Ok? Portanto, isto é início e retoma de marcha. Contornação grave a partir do momento que nós não cumprimos esta regra, ou seja, a regra da sinalização, da observação e de não metermos à frente de ninguém quando iniciamos e retomamos, porque quem inicia ou retoma a sua marcha tem o dever de ceder a passagem a quem já esteja em circulação, exceto esta situação dentro da localidade, ok? Para na retoma de marcha dos veículos de transporte coletivos. Temos então que lhes facilitar a manobra. Depois, a posição de marcha. O que é isto da posição de marcha? É o nosso posicionamento na via. A nível nacional, por que lado da via é que nós temos que circular? Pela faixa de rodagem e pelo lado direito. Sem dúvida. Isto é uma das regras principais. Ou seja, nós circulamos. O trânsito de veículos deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem. É claro que há situações que nós vamos poder utilizar, por exemplo, a berma. Há situações em que nós vamos poder utilizar o passeio. Não como local específico para circularmos, mas sim, muitas vezes, para acesso à nossa propriedade, em que vocês vão ter que passar por cima do passeio, não é? Para entrar na garagem. Outras vezes vamos ter que utilizar a berma. Não podemos utilizar esses locais
como forma de circulação, ou seja, circular pela berma ou circular, não é, pelo passeio, certo? Momentaneamente, para acesso então às nossas, por exemplo, ao caso da nossa propriedade, ok? Outra coisa importante é que, apesar de ser dentro, ou seja, desculpem, na via de trânsito da direita, tem que ser o mais à direita possível. O mais à direita possível, ou seja, o mais próximo possível da berma do passeio. Portanto, eles não dizem só circular na via de trânsito da direita, mas mesmo dentro da via de trânsito da direita, nós temos que estar o mais próximo do limite direito, ou seja, da berma ou do passeio. O de respeito da regra relativa à posição de marcha, demasiadamente próximo ou demasiadamente afastado da berma, também constitui contornação. Grave. Regra geral, muito grave, se não a nossa posição não for a correta, numa autoestrada ou numa via reservada a automóveis e motociclos. Passa a ser muito grave. Ok? Deixa de haver a obrigatoriedade de circularmos mais à direita se, a partir do momento que nós circulemos dentro de uma localidade. E dentro de uma localidade, regra geral, o que nós temos que dizer é que nós temos que circular, ok, na via de trânsito mais conveniente ao nosso destino. O que é isto mais conveniente ao nosso destino? Porque muitas vezes nós estamos a circular dentro de uma localidade, apesar de ter uma, duas ou três vias de trânsito, ou seja, tendo duas ou três vias de trânsito, no nosso sentido, situação como vocês estão a ver aí esse sinal, o tal sinal de seleção de vias, que vocês estão a ver lá à frente, certo? Deixem-me só puxar aqui um bocadinho para trás. E as diferentes vias de trânsito podem dar para quê? Para destinos diferentes, para ruas diferentes. Então, dentro de uma localidade, imaginem que vocês têm três vias, em que uma é para a rua A, outra é para a rua B, outra é para a rua C. Se vocês quiserem ir para a rua A e a rua A, a via de trânsito respectiva para a rua A é do lado esquerdo, eu tenho que circular na mais à esquerda. Portanto, eu deixo de ser obrigado a circular na mais à direita, certo? Sempre que circulo dentro de uma localidade, então a linguagem que vocês devem utilizar e o que devem praticar é a via de trânsito mais conveniente ao nosso destino. Ok? É claro que se nós tivermos duas ou três vias de trânsito no nosso destino, se eu tenho três, eu devo ir na mais à direita das três. Se eu tenho duas, eu devo ir mais à direita das duas. Ok? Pronto. Depois, existe esta situação da pluralidade. Há outra situação, já agora importante, que eu já me estava a esquecer, que é eu não sou obrigado a circular na via de trânsito mais à direita quando existe grande intensidade de trânsito. Ou seja, imagina que temos duas ou três vias de trânsito no mesmo sentido. Está muito trânsito a circular. Vamos todos para a direita? Não. Aí nós podemos nos dividir pelas diferentes vias de trânsito. Ou seja, não sou obrigado a circular na mais à direita sempre que existe um elevado número de veículos em circulação, então eu posso me dividir pelas três vias. Não sendo considerado ultrapassagem se a via da direita andar mais que a via da esquerda. Portanto, imagina que está tudo em fila, há uma fila que anda mais do que outra. Se for a da direita, aquele veículo não está a ultrapassar. Chama-se isso trânsito em filas paralelas. Outra coisa importante, que sai muitas vezes, não podem andar a correr de via de trânsito para via de trânsito, passar de uma para a outra, só porque aquela está a andar mais. Ok? Agora vou pôr aqui um bocadinho em pausa. Portanto, não podemos andar, agora vou para a da esquerda porque está a andar mais. Agora vou para a da direita porque está a andar mais. Não. Para mudarmos de via de trânsito, só o podemos fazer com a justificação de irmos mudar de direção. Ou seja, exatamente, isto já é no caso global, imagina uma autoestrada. Está muito trânsito. Vocês dividem-se para as três vias. E depois só podemos andar a mudar de via de trânsito, ok? Se quisermos, no caso da autoestrada, sair na próxima saída. E estamos na via da esquerda, então vamos. Obviamente, sucessivamente e progressivamente vamos mudar para mais à direita porque queremos sair na próxima saída. Então, isto é válido para qualquer via. Ok? Assim como a situação da pluralidade. O que é isto da pluralidade de vias de trânsito? É quando vocês encontram um local em que há várias vias de trânsito, ok? No mesmo sentido. Ok? Portanto, quando existem duas ou mais vias de trânsito no mesmo sentido, o condutor deve
utilizar a mais à direita, podendo utilizar as outras, no caso da autoestrada, é só para quê? Qual é a única justificação que nós temos para ir na via da esquerda da autoestrada? Ou nas vias mais à esquerda? Ultrapassar só. Não há mudanças de direção à esquerda. Nas restantes vias, pode ser para quê? Ultrapassar, mudar de direção, contornar um obstáculo. Ok? Perceberam? Então, no caso da autoestrada é para quê? Ultrapassar. Apenas e só. Nas restantes vias, nós podemos utilizar a mais à esquerda para ultrapassar, mas também para mudarmos de direção. Ok? Dentro das localidades, foi aquilo que eu disse. Devem utilizar a via mais conveniente ao nosso destino. Depois tem que ver. Se são duas, temos que ir na mais à direita das duas. Ok? Desculpem. Percebido? Percebido? Não se esqueçam. Dentro de uma localidade, via mais conveniente ao nosso destino. Outra situação em que nós somos obrigados a circular na mais à direita. Sempre que existe, obrigado. Sempre que exista uma grande intensidade de trânsito. Chamando pluralidade de... Desculpem. Chamando a isso trânsito em filas paralelas. Ou seja, há um aglomerado de trânsito. Então nós podemos nos dividir para as diferentes vias de trânsito, não podendo assaltar de via para via sem termos justificação, e a justificação é mudar de direção. Ok? Muito bem. Depois, importante, e antes de passarmos a esta situação que vocês já estão a verem no vídeo, no vídeo neste momento até está em pausa por causa disso, é importante, sempre que mudam de via de trânsito, é praticamente idêntico ao início ou retoma de marcha. Qualquer condutor que muda de via de trânsito tem que utilizar outra via de trânsito. Para além de ter que ter essa justificação para o fazer, obviamente vai ter que ter cuidados. E mais uma vez utilizamos o quê? Pisca-espelho, pisca-espelho, pisca-espelho. Porquê? Porque temos que sinalizar essa mudança de via de trânsito. Temos que observar se para a via de trânsito onde nós vamos vem algum veículo. Porquê? Porque qualquer condutor que tenha que mudar de via de trânsito tem o quê? Que ceder a passagem aos veículos que já estejam a circular nessa via de trânsito. Portanto, é sinalização sempre, primeiro, observação, não vem ninguém, vamos acelerar para passar, que é outro erro que vocês fazem muitas vezes na prática. É que quando mudam de via de trânsito vão devagarinho, como se tivessem tipo entrar em pantufas, como eu costumo dizer. Não. Vocês vão com calma para recolher a informação. Sinalizamos a manobra sempre. Ok, eu estou a ver que vem um carro. Sinalizo na mesma. Até pode ser que ele abranda e me deixa passar. O sinalizar não significa que vocês vão mudar imediatamente de via de trânsito. Significa a intenção de quererem mudar de via de trânsito. E por isso é que é sempre, como eu digo, o pisca é como a RTP1. É sempre o primeiro. Pisca. Independentemente de vocês estarem a ver que vem carros. Pisca. Ok? Depois, será que ele vem rápido? Será que ele me está a ceder a passagem? Será que eu vou conseguir mudar? Se calhar é melhor esperar. Enquanto há essa avaliação, obviamente vocês vão ali controlando a vossa velocidade. A partir do momento que decidem e que veem que, ok, eu vou conseguir, eu vou poder mudar de via de trânsito, aceleram para mudar de via de trânsito. Não é devagarinho, que acabam mesmo por prejudicar o carro que vem, porque acabaram de... Apesar de ele vir longe, ele facilmente chegou à nossa traseira porque nós não aceleramos para mudar de via de trânsito. Então, mudar de via de trânsito, ok? Quando mudam em si, é acelerar para mudar. Enquanto há a recolha de informação, enquanto estão a observar, é que vocês devem estar ali para avaliar. E é mais fácil avaliarem indo com mais calma. Ok? A desrespeito das regras de mudança de direção constitui contaminação grave ou muito grave. Não se esqueçam que, obviamente, essa mudança de via de trânsito tem que ter uma justificação. Ou porque vão ultrapassar, ou porque têm um obstáculo e vão ter que o contornar, ou porque vão ter que mudar de direção. Então vamos lá contornar, vamos lá sinalizar em mudar de via de trânsito. Porque naquele local, para mudarmos de direção, nós precisamos de mudar de via de trânsito. Qualquer condutor que muda de via de trânsito, ok? Tem o dever de ceder a passagem a quem já esteja a circular nessa mesma via de trânsito. Ok? Muito bem. Depois,
Muito importante isto que eu vos vou dizer. E vamos voltar um bocadinho àquela conversa de contornar pela direita, dar à esquerda. Ok? Que é por que lado é que nós temos que contornar uma placa quando nós estamos numa determinada interseção. Ou seja, quando nós estamos num cruzamento, quando nós estamos num entroncamento, quando nós estamos perante uma rotunda, certo? O que é que nós temos que fazer? Okay? Primeira situação é avaliarmos sempre a situação da prioridade. Se é rotunda, vão ter aquele sinalzinho que vocês estão a ver lá em cima, na primeira imagem, certo? Já estão a ver aí essas 3 imagens? Certo? Portanto, o que é que vocês ficam logo a saber? Alto. Não, atenção, é redonda, é rotunda. Não, tem que ter sinalização a dizer que é rotunda. Então não se esqueçam disso. Tem que ter sinalização a dizer que é rotunda. Okay? Sendo rotunda, qualquer veículo que entre tem que ceder a passagem a todos que já estejam lá a circular. E depois temos os cruzamentos, faz cruz, okay? Ou entroncamento, que é mais ou menos uma coisa destas. Certo? Vamos então ver a sinalização, se existe, se não existe. Depois, obviamente, também é importante o quê? O nosso posicionamento. Vamos para a direita, como é que temos que fazer? Vamos para a esquerda, como é que temos que fazer? Isto será uma manobra que vamos dar numa aula futura. Okay? Na última aula deste módulo, aula 11. A nossa colocação. Okay? Agora, o mais importante é vocês, por exemplo, identificarem-se com a palavra placa. Quando eles falam em placa, ok? Eles estão a falar quando vocês chegam a um determinado, por exemplo, entroncamento, ok? E tem, por exemplo, aqui uma parte de cimento que eu aqui neste caso vou desenhar triangular. O que eles querem dizer placa é isto. Neste caso é triangular. Se for uma rotunda, é circular mais ou menos. Às vezes pode ser praça, ok? Outras vezes tem aquela oval. Certo? Já chegaram a cruzamentos que têm isto. Certo ou errado que eu estou a desenhar? Portanto, isto é o que eles querem se referir como placa. A placa central. Ok? E a primeira situação que vocês têm... Atenção que há situações de exame que vocês veem toda a gente a fazer mal, pessoas com carta, e vocês vão ter que fazer bem. Nomeadamente, a que gera mais confusão, e que foi uma coisa que mudou na lei, é as placas triangulares. Ok? Eu vou tentar desenhar um exemplo melhor. Prometo que vou dar o meu melhor. Que é para vocês perceberem como é que isto funciona. Mais ou menos isto. Ok. A placa triangular assim e assim. Ok. Mais ou menos à direita, ok? Muito bem. Agora, que é para vocês perceberem o que é aquilo que eu vos vou transmitir, ou tentar transmitir. Um veículo que venha daqui e que a indicação dele seja mudar de direção à esquerda, o que é que ele faz? Chega aqui e vira, ou tem que fazer isto? É este ou é este? Muito bem. Com carta, as pessoas com carta fazem isto. Errado. O que diz a lei é que se esta placa, se este bico que estiver aqui, estiver no eixo da via, a placa tem que ser contornada pela direita. Chegamos aqui, temos que ir pela direita dela. Ou seja, um veículo que venha daqui e que queira mudar a direção à esquerda, e agora foi para baixo, eu não consigo pôr para cima. Vou ver se... Espera aí, se eu conseguir. Espera aí. Não. Consegui. Espera aí, deixa-me ir aqui. Ok. Conseguem ver mais ou menos isto agora? Pronto, exato. Um veículo que venha daqui e que queira mudar a direção à esquerda não pode fazer isto. Tem que fazer isto. Eu sei que vocês veem toda a gente com carta a fazer isto. Não é permitido pela lei. Qualquer placa, seja oval, seja triangular, seja circular, que esteja no eixo,
tem que ser contornada pela direita, dando-lhe a esquerda. É como se fizessem a rotunda. É igual. Rotunda. O que é que vocês chegam aqui e fazem? Querem ir para aqui. O que é que vocês fazem? Contornam pela direita, dando-lhe a esquerda. Não tem que ter. Nuno, não tem que ter. Se tiver, que até pode ser contrária, aí cumpram a sinalização. Que pode ter lá o sinal, o redondo azul com o vértice, e até nos diga, ok, olha, afinal, podes ir por aqui. Pode lá ter. E pode ter, por exemplo, sinalização a ter aqui a dividir e ter setas de seleção para lá e esta para cá. Ok, mas aí tem sinalização. E está-te a dizer que este bocado aqui é de 2 sentidos. Agora, se não tiver sinalização nenhuma, estando este bico no eixo da via, a placa tem que ser contornada pela direita. Eu não estou a dizer, por exemplo, se vier um carro daqui, mas há muitos que vão, Ana, se vier um carro daqui e quiser ir em frente, o que é que ele faz? Vai em frente. Não chega aqui e não tem que fazer isto. Obviamente. Porquê? Porque este bico não está ali no eixo. É isto que vocês têm que ver. É como, por exemplo, eu vou-vos desenhar para vocês perceberem melhor ainda. Imaginem que vocês têm uma situação aqui e aqui é redondo. Certo? Então temos uma situação destas. Um veículo que vem daqui, o que é que ele tem que fazer? Para ir em frente, faz isto ou faz isto? Não tendo sinalização. Claro, vai em frente. Porquê? Porque esta placa não está no eixo. Para ele ter que a contornar, ela tinha que estar aqui. E aqui, se tivesse uma coisa redonda aqui, é que ele tinha que fazer o redondo. Porque passa a estar no eixo. E é isso que vocês têm que perceber. Ela estando no eixo, ela tem que ser contornada pela direita, dando-lhe a esquerda. Sim. Oh, São José, isso depois é outro assunto. Isso não estou aqui a pôr sinalização, não estou a pôr nada. Então é que vocês complicam isto. Agora, há outra situação em que, e eu vou desenhar, em que realmente, sendo uma placa triangular, certo? Tendo esta placa triangular, okay, vocês podem, para a direita fazem isto, para a esquerda fazem isto. Qual é a situação em que vocês têm que fazer assim? E ela está no eixo, ok? Ela está no eixo. Eu desenhei mal, mas ela está no eixo. Qual é a situação que vocês têm que fazer assim? Se esta via for de sentido único, ok? Eu vou para a direita, ou seja, não vem trânsito lá para cá. Então, neste caso, eu quero ir para a direita, vou para aqui. Eu quero ir para a esquerda, faço isto. Porque esta aqui é de sentido único. Se for de 2 sentidos, ou seja, se esta seta for para cá, este bico está no eixo. Aqui, estando no eixo, vão para aqui, fazem isto. Vão para a esquerda, fazem isto. Vêm daqui, querem virar, viram aqui. É claro que se vier um carro daqui, vira aqui. Tem que estar no eixo. Agora, há muitas... Vocês com certeza já viram, e para terminar esta matéria, para avançarmos, senão estamos a perder muito tempo. Vocês com certeza já viram cruzamentos, certo? Em que tem, muitas vezes, umas placas triangulares, tipo assim, não é? Para vocês já perceberam que eu não tenho muito jeito. Ok? E tem aqui aquela oval. Certo? A única que está no eixo, qual é? Qual é a única que está... Sim, aquelas oval. Qual é a única que está no eixo? É esta, que é para você... Um veículo que venha daqui, o que é que ele tem que fazer? Chegar aqui e virar. O que vem daqui, quer virar à direita, faz isto. Quer virar à esquerda, faz isto. O que vem daqui, quer virar à direita, faz isto. Certo? Mas só esta é que está no eixo. Esta não tem que ser controlada pela direita. Porquê? Porque ela não está no eixo. Este bico não está aqui. Então é esta que é contornada. Certo? Pela direita. Ou vocês chegam aqui e fazem isto? Não. Vocês chegam aqui e fazem isto. Contornam pela direita, dando pela esquerda. O que vem daqui não pode vir por aqui. Tem que ir por aqui e fazer isto. Contorna pela direita, dando-lhe a esquerda.
Está percebido? É só vocês... A única situação em que vocês não têm que... ou ela não está no eixo, e acontece muitas vezes da placa não estar no eixo, e então aí, de cada lado da placa tem 2 sentidos, ok? Ou tem sinalização em contrário, ou então é de sentido único, e se for de sentido único, vamos para a esquerda, saibamos em exame. Vamos para a esquerda, contornamos pela esquerda, damos-lhe a direita. Vamos para a direita, contornamos pela direita, damos-lhe a esquerda. Mas diz mesmo, é de sentido único, ou eles têm lá as setas no chão, para vocês perceberem. Ok? Pronto. Isto é a primeira situação. Em relação à rotunda, temos que dar mais um bocadinho, derivado também à situação da nova lei. Então temos aqui a situação da nova lei, que é importante falar. Primeira situação, um incorreto posicionamento por parte dos condutores a fazerem uma rotunda. A contornação é leve, sai lá, é das poucas multas que sai. A contornação é leve e a multa vai de 60 a 300 euros. Nomeadamente se um pesado não cumprir o seu posicionamento ou não facultar, por exemplo, a passagem, que é um direito deles, vamos já falar nessa situação. A contornação é leve e vai de 60 a 300 euros. Atenção. Ok. Depois, é importante vocês perceberem que continua a utilizar-se a mesma linguagem de sempre. Ou seja, a maneira de circularmos numa rotunda é utilizando a via mais conveniente ao nosso destino. O que é que eles querem dizer com isto? Para fazermos a ponte com a nova lei, que é, dependendo da saída, o nosso posicionamento vai ser diferente. Portanto, o que vai fazer com que... A mais conveniente é dependendo da saída em que vamos sair. Ok? Portanto, é a mais conveniente. Em relação a esta situação que eu vou dar e que vamos falar aqui em termos de posicionamento e o que vocês devem fazer, portanto, a nova lei surgiu para os automóveis ligeiros e para os motociclos. Qualquer outro veículo que não seja automóvel ligeiro ou motociclo, independentemente da saída, pode fazer a rotunda toda por fora. Atenção, um pesado pode fazê-la toda por fora. Um velocípede pode andar só por fora. Um veículo de tração animal pode andar só por fora, pela via de trânsito de fora. Ok? Tendo o dever, e era isso que eu estava a falar há bocadinho, os veículos que não são obrigados a ir à via de trânsito do meio e depois saírem mediante a saída, são obrigados a facultar a passagem aos veículos que estejam a vir de dentro para fora. Ou seja, um automóvel que queira sair na próxima saída e que esteja a dar pisca para passar para a via de trânsito de fora, se estiver lá um pesado, ok? O pesado deve facultar, deve abrandar e permitir que esse veículo ligeiro se passe para a via de fora. Isto não acontece. Se o examinador tiver que intervir, são vocês que reprovam. Portanto, atenção, sempre que tenha lá um veículo de fora, o melhor é vocês darem mais pisca da esquerda e dão mais uma volta à rotunda. Isto são outros conselhos que eu vos estou a dar. Ok? Porque eles metem-se. Mesmo outros condutores de automóveis ligeiros, como vocês estão a fazer aquilo direitinho e com calma, eles ultrapassam-nos para a direita. Portanto, atenção naquele movimento que vocês estão na via, que vocês vão já ver, porque eu vou por aí os carrinhos já andar. Ok? Naquele movimento que vocês têm que fazer da via de trânsito do meio para fora, atenção a esse movimento, que há muitas vezes que vão-vos aparecer carros à vossa... Nuno, raro, eu não conheço nenhuma rotunda que tenha lá a pista para velocípedes. Sinceramente, e passem muitas. Eles normalmente vão por cima do passeio, que não podem. Mas possivelmente já existe, ok? Se calhar não reparei. Mas já existe pistas, estão a ser criadas, obviamente, certo? Mas há muitas que não têm. Portanto, eles têm que ir pela faixa de rodagem. Podem ir pela via de trânsito mais à direita, na rotunda, se tiver duas ou mais. Ok? Pronto. Isto é muito importante. Não esquecendo daquela situação, se é rotunda ao entrar, temos que ceder a passagem a todos os veículos que já estejam lá a circular. Portanto, já falei, multa de 60 a 300 euros. Ok? Já falei que a lei tem que ser cumprida, apesar de utilizarem e continuarem a utilizar a linguagem, devemos utilizar a via mais conveniente ao nosso destino. Essa via mais conveniente ao nosso destino vai depender da saída, ou seja, da indicação que vocês, no caso das aulas e no caso do exame,
vai depender sai na primeira saída, sai na segunda saída, sai na terceira saída, sai na quarta saída, ou seja, vai depender da vossa saída, da saída em que vão tomar, ok? E dos veículos que não têm, veículos pesados, motociclos, tração animal, que não têm que ir ao centro da rotunda, podem fazer a rotunda para fora, o dever de facilitar a passagem a quem venha de dentro para fora. Ok? Certo? E até não é das piores, Diogo. Muito bem. Agora, perante o posicionamento daquele veículo azul, estão a ver aí, esse veículo está a entrar na rotunda, qual é a única saída que ele tem que ele pode sair? Na primeira. Deixem-me só ver aqui uma pergunta. Só um bocadinho. Estão a ver aqui uma pergunta que já passou e eu já não consegui ver. Estamos na quarta saída, temos que ir para... Tens que ir para o meio, sempre. É quarta saída, tens que ir para o meio. Isso não há dúvida nenhuma. Se neste momento, a única... Reparem, se vocês estão a chegar à rotunda, tem duas vias de trânsito de acesso à rotunda, certo? Uma onde está o azul e a outra ao lado. E ele só conseguiu estar na da direita, só pode sair na primeira. Ele tem que fazer isto. Ok? Ignorem o segundo azul, que ele não pode fazer o que está a fazer. Ok? O segundo azul não pode fazer o que está a fazer. Certo? Só sai logo na primeira. Ok? Os outros, o terceiro e o quarto, certo? O terceiro vai por dentro, certo? Ele vai sair na terceira saída. Reparem, uma, a da frente, duas, terceira saída. Mas reparem o que é que ele vai fazer na segunda. E o que conta é a saída. O que é a saída? É onde está a sair agora aquele carro azul. Estão a ver? Aquilo é a segunda saída, não é a entrada. Reparem onde é que o carro vai sair para fora para sair na terceira. Olha onde é que ele está a sair. Não podem ir por dentro e atravessar de dentro para fora para a saída. Podem se enganar. Atenção, vocês não imaginam as pessoas que reprovam, e eu farto-me de repetir isto na teoria já. E depois vocês irão para a prática e o vosso instrutor vai-vos dar na cabeça. Se vocês não estiverem na via de fora, era aquela saída que vocês tinham que sair. Mas não conseguiram passar para a via de fora, não saiam. Ou dão mais uma volta, ou saem na próxima, passam para fora e saem. Só podem sair da rotunda se vocês estiverem como aquele carro está agora, fora. E aí sim podem sair naquela. E se estiverem, têm que sair naquela. Ele saiu para ali e já não podia continuar na rotunda. Só se desse pisca da esquerda e voltasse ao meio da rotunda. O último azul, reparem, ele voltou para trás. Foi-lhe dada a indicação quarta saída. Olha o que é que ele fez. Na terceira, dá a pisca e vai sair para fora. Se estivessem na via de trânsito dentro, não podem sair para fora. Não podem sair diretos do meio para fora. Está entendido isto? É claro que vocês vão aperfeiçoar isto na prática. Olhem o caminhão a fazer por fora. Ele pode fazer isto. Não há problema nenhum. Que era aquilo que eu estava a dizer. Ok? Deixem-me só ver uma mais... Eu pensava que tinha aqui uma mais complicada, mas não tenho. Imaginem que tinha 3 vias de trânsito de acesso à rotunda. Em vez de ter só 2, tinha 3. Primeira saída, via de trânsito à direita. Segunda saída, a do meio. Terceira saída, quarta saída, quinta saída, sexta saída. Vocês, antes de entrar, já tinham que estar na terceira de vez. Portanto, é isto. E depois era a terceira saída. Tem 3 vias, a rotunda. Imaginem, 3 vias de entrada, 3 vias no meio da rotunda. Quando passassem a primeira saída, tinham que passar para a do meio. Quando passassem a segunda, têm que passar para fora, que é para sair na seguinte. É claro que pode-vos parecer confuso. É perfeitamente normal vos parecer confuso. É. Mas se ouvirem e fixarem aquilo principalmente que eu digo, vão ter muito menos problemas e quando estiverem com o vosso instrutor, já vai ser mais fácil para ele vos meter isso na cabeça. E acontece que vocês nos inícios das aulas até fazem bem e depois já começam a andar com os vossos paizinhos, e isto não é uma crítica, atenção, certo? Começam a andar e depois já começam a fazer mal outra vez. E não, porque vocês depois juntam-se aos outros em vez de fazerem bem. E não podem. Se vocês saírem do meio para fora diretos, reprovação direta. Ok? Pronto. Esta regra que vocês estão a ver agora aí à frente, já falámos. Não podemos ficar imobilizados no centro de uma interseção. Ou seja, tem fila à frente, nós temos que esperar atrás. Nunca podemos
Por isso é que o carro fica vermelho. Portanto, é mais uma regra que existe nos cruzamentos e entroncamentos, que é não podemos ficar no centro de uma interseção. Ok? Vamos agora passar para o caso da autoestrada e da via reservada e vamos ver algumas regras relativas à autoestrada e às vias reservadas. Deixem-me só aqui. Este já falámos da distância de segurança. Ok. Deixa eu ver onde é que está aqui a parte da autoestrada. Está a carregar o vídeo. Ok, muito bem. Vão-se habituando, embora nas autoestradas vocês depois acabem por ganhar aquela mania de tudo que se faz na autoestrada é grave. Desculpem, é muito grave. É uma contornação muito grave. Não é bem assim. Ok? Vai haver contornações desde leves. Sim, a maior parte será grave ou muito grave. Portanto, não é sempre muito grave. Agora, a regra geral que nós aplicamos é qualquer tipo de manobra, vai ser a marcha atrás, vai ser a inversão de sentido de marcha, vai ser grave, mas se for executada na autoestrada, passa a ser grave ou muito grave. Ok? A primeira parte em relação à autoestrada é vermos a definição. O que é autoestrada? E regras básicas e importantes que vocês precisam de saber. Ok? É a via pública destinada ao trânsito rápido. A nível nacional é a via onde vocês podem circular à velocidade mais elevada. Ok? Tem separação física de faixas de rodagem. O que é isto? No caso da autoestrada podemos dizer que tem duas faixas de rodagem. Tem uma afeta ao nosso sentido e vai ter a outra faixa de rodagem afeta ao sentido contrário. E o tal separador físico é aqueles raios que vocês estão a ver ali a meio ou essa placa de betão que vocês estão a ver aí. Isso é a tal separação física. Não existe ou não pode existir contacto entre os veículos que circulam em sentido contrário. Não tem cruzamentos de nível. Vocês, quando saem, têm a via de abrandamento e depois têm ou uma passagem superior ou uma passagem inferior. Chama-se isso cruzamentos ou entroncamentos desnivelados. Por isso é que se diz sem cruzamentos de nível. Não é ao mesmo nível. Okay? Não temos acesso a propriedades marginais. Não tem acesso direto à nossa propriedade, à nossa casa. Ok? E tem acessos condicionados e sinalizada como tal. E a das partes mais importantes da definição que eu acabei de dizer é os acessos condicionados. O que é isto dos acessos condicionados? Que é a maior parte das perguntas que eu puxei, que é que tipo de veículos podem circular numa autoestrada. Nós podemos dizer que todos os veículos podem circular na autoestrada? Não. Então existem acessos condicionados. Ou seja, há utentes, há veículos que não podem circular na autoestrada. E é das perguntas principais. O que é que pode, ou então, o que é que nós, se estivermos a conduzir, podemos circular na autoestrada? Automóveis. Todos, sim ou não? Sim. O que é que são automóveis? Ligeiros e pesados. Todos os automóveis ligeiros, todos os automóveis pesados podem circular na autoestrada. Então podemos dizer que todos os automóveis. Motociclos, podem todos? Não. Aqui já vai haver uma limitação. Só podem circular na autoestrada todos os motociclos, independentemente de ser motociclos simples, 2 rodas, independentemente de serem triciclos, 3 rodas, só podem circular na autoestrada todos os motociclos, muito bem, Diogo, que tenham uma cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos. Tudo que seja motociclo que tenha uma cilindrada inferior a 50 centímetros cúbicos está proibido de circular em autoestrada. Portanto, para além dos automóveis e então dos motociclos com mais de 50 centímetros cúbicos, não podemos esquecer que as máquinas industriais com matrícula, só as que têm matrícula, também é permitido o trânsito na autoestrada a máquinas industriais
com matrícula. Ou seja, é proibido o trânsito de peões, animais, veículos de tração animal, velocípedos, ciclomotores, motociclos, triciclos de cilindrada não superior a 50 cm3. É proibido o trânsito de quadriciclos. É proibido o trânsito de veículos agrícolas, tratores agrícolas. A intenção que um trator pode circular na autoestrada? Pode. Um trator agrícola é que não pode. Lembrem-se disto que eu já falei. Não podem também circular em autoestrada comboios turísticos. Ok? E há uma coisa muito importante, que é uma pergunta que sai muitas vezes em exame e que vocês confundem. Quando nós falámos há bocado na definição da autoestrada e falámos que era uma via afeta ao trânsito rápido, é a única via que tem a tal velocidade máxima de 120, certo? E é a única que tem o quê? Uma velocidade mínima. E a velocidade mínima é 50 cm3. Injustificadamente, não podemos circular numa autoestrada a menos de 50 km por hora. Ok? Mas depois, eles também fazem uma pergunta que é velocidade em patamar. Alguém sabe o que é velocidade em patamar de um veículo? A velocidade em patamar de um veículo é a velocidade máxima desse veículo, em linha reta. Ou seja, se eu disser a velocidade daquele veículo em linha reta é 80, a velocidade em patamar daquele veículo é 80, quer dizer que vocês acelerando ao máximo, em plano, ele não dá mais que 80. Ok? Ele não dá mais que 80. Então, nos tais condicionamentos, nos condicionamentos de circulação da autoestrada, para além de tudo aquilo que nós acabamos de dizer, peões, animais, só podem circular em autoestrada um veículo cuja sua velocidade em patamar seja superior a 60 km por hora. Ou o Nuno, acontece, não existe. Ok? Isso é uma pergunta para milhões. Certo? Ok? É como aquela da galinha. Não é? Foi a galinha ou o ovo? É igual. Ok? Pronto. Meninos, o que é que eu queria dizer com isto? Quando sai esta pergunta, está num discurso, se vocês forem procurarem na internet, o trânsito na autoestrada é proibido. Um dos condicionamentos, para além daqueles que nós temos, peões, etc., só pode circular em autoestrada, ou seja, está proibido a circular em autoestrada um veículo cuja sua velocidade em patamar seja inferior a 60 km por hora. E quando sai esta pergunta da velocidade em patamar, vocês confundem velocidade em patamar com velocidade mínima. Velocidade mínima na autoestrada é algo que é imposto pela lei e é 50 km por hora. Ok? Quando falam em velocidade em patamar, falam na situação de é permitido um carro circular, um automóvel circular, cuja, sendo automóvel, e se a sua velocidade em patamar seja superior a 60. E porquê é que vocês acham que existe este 50-60? Qual é a lógica? Porquê é que eles não puseram 50 também? Muito bem, Ricardo. É mesmo por isso. Se ele em linha reta fosse 50, o que é que acontecia nas subidas? Vinha para baixo de 50. Pumba. Exatamente. E por isso é que existe esta diferença de 10 km por hora. Perceberam? Portanto, um dos condicionamentos é que está proibida a circulação de um veículo cuja sua velocidade em patamar seja inferior a 60 km. É permitido, sendo uma velocidade em patamar superior a 60 km. É mais uma das regras da autoestrada. Depois, característica das autoestradas. As portagens, certo? Em que a paragem é obrigatória, exceto se tivermos o identificador de via verde, certo? Depois,
As entradas e saídas das autoestradas são feitas nos locais a esses fins destinados, certo? Tem entradas próprias, saídas próprias. Quem o fizer por um local diferente do normal, obviamente, constitui uma contornação muito grave, ou em sentido contrário, ou entrarem para outros locais não especialmente destinados. Não se esqueçam que as entradas têm sempre via de aceleração, que não é uma característica apenas da autoestrada, mas na autoestrada tem sempre, que é importante, porque nós na entrada, o que é que acontece? Temos que acelerar, de modo a quando mudamos para a via de trânsitos principais, não vamos incomodar os carros que já estejam lá a circular, que vão sempre 70, 80, 90, 100 e alguns muito mais, como vocês sabem, infelizmente. Ok? Portanto, é uma das situações. Existe a tal via de aceleração, que serve para nós acelerarmos o nosso veículo para entrarmos na via principal na autoestrada e noutras vias para não perturbarmos a circulação. E existe a via de abrandamento, que é lá que nós devemos começar a abrandar o veículo para não perturbarmos os veículos que querem continuar em frente. Outra das situações desta da entrada e saída. Não se esqueçam que ao entrar numa autoestrada, e atenção, nós vamos voltar a recalcar isso quando dermos assistência de passagem, ok? Qualquer veículo, até pode ser uma ambulância com os lampiões ligados, um carro da polícia assinalar a marcha de urgência, qualquer veículo que entra numa autoestrada tem que ceder a passagem a todos que já estejam lá a circular. Todos. Qualquer veículo que entra, mesmo sendo um veículo prioritário, tem de ceder a passagem aos veículos que já estejam a circular na autoestrada. Portanto, até aí perdem a prioridade. Ok? Todos, até os prioritários, perdem a prioridade. Ok? Todo condutor que entre numa autoestrada pelo ramal de acesso é obrigado a ceder a passagem aos veículos que nela transitem. Contornação muito grave. Exatamente. Qualquer veículo que seja construído para desenvolver missões de urgência, de socorro, mas que nesse momento não esteja em urgência, é um veículo normal. Tem que cumprir as regras normal. Quando assinala a marcha de urgência, tem outro tipo de regras, ok? Certo? Mas não quer dizer que tenha sempre prioridade. Já estamos a ver um caso que perde. E também não quer dizer, estando em missão urgente de socorro, que pode deixar de observar regras e trânsito. Nunca pode conduzir de modo, mesmo em missão urgente, de modo a prejudicar os outros. Então tem que fazer sempre as manobras. Pode exceder os limites de velocidade. Pode. É permitido pela lei, desde que não ponha em perigo os outros utentes da via. Ok? Mas depois também vamos haver uma aula destinada a falarmos mais à frente, destinada aos veículos prioritários. Ok? Deve circular-se pela faixa de rodagem, ou seja, pela via de trânsito mais à direita, sendo que as outras são utilizadas para ultrapassar, apenas e só para ultrapassar. Circular pela berma, em sentido contrário, fazer algum tipo de manobra desde marcha atrás, inverter o sentido de marcha, tudo contornações muito graves. Uma muito importante, a paragem e o estacionamento numa autoestrada deve ser feita nos locais a esse fim destinados, que é as estações de serviço. Parar e estacionar sem justificação, ou seja, que não seja por acidente ou avaria numa autoestrada, não é sempre muito grave. Isto sai, não é sempre muito grave. Porque é muito grave se vocês pararem ou estacionarem na faixa de rodagem da autoestrada. É grave se vocês pararem ou estacionarem fora da faixa de rodagem. Portanto, não é sempre muito grave. Ok? Polaridade de vias de trânsito, já sabem. Mais à direita. Atenção à circulação dos veículos pesados. Aqui já está na ponte 25 de Abril, eu vou parar aqui um bocadinho. Ok. Vou parar aqui na... Ok. Deve estar próximo. Pronto. Sempre que existam numa autoestrada 3 vias de trânsito no mesmo sentido, ok? Pesados de mercadorias. Automóveis pesados de mercadorias. Um veículo catrel reboque
cujo seu comprimento, ou seja, o comprimento do conjunto seja superior a 7 metros e todos os pesados de mercadorias só podem utilizar as duas mais à direita. Esta para circular, esta para ultrapassar. Terminaram, voltam. Ok? Automóveis pesados de mercadorias e conjunto de veículos, um veículo catrela-reboque com um comprimento superior a 7 metros, nunca podem utilizar a mais à esquerda, ou podia pôr aqui outra, as mais à esquerda. Só podem utilizar as duas mais à direita. A contornação é grave se não cumprirem isto. Em relação a alguém que escreveu ali o posicionamento de marcha na autoestrada, é muito grave. Eu, inclusive, acho que já dei o exemplo de uma colega vossa que foi apanhada a circular pela via de trânsito central da autoestrada, estando a direita livre, e vou-lhe tirar a carta outra vez. E basta uma muito grave para ficarem sem carta. Houve alguém que pôs aí qualquer coisa que ficavam sem carta. Certo? Pronto. É essa a situação. Atenção a isto. Depois, também é muito importante a situação das luzes. Sempre que seja obrigatório vocês circularem com as luzes acesas, nomeadamente as luzes médias ou luzes de cruzamento, se vos faltar a luz de cruzamento do lado esquerdo, a lei diz que vocês têm que parar imediatamente o vosso veículo, isso seja onde, fora da faixa de rodagem, ok? Tudo, Diogo, é tudo. É uma carta normal, é como se nunca tivesse tido. Se a vossa carta for cancelada no regime probatório, nos 3 primeiros anos de carta, basta uma muito grave ou a segunda grave, ok? É tudo novo. É como se fossem tirar pela primeira vez. Cumprir todo o processo. Aturar-me outra vez. Ok? Pronto. E depois aturar um colega meu na prática. E depois aturar os examinadores no exame. Ok? Pronto. Como eu estava a dizer, se faltar a luz média ou luz de cruzamento do lado esquerdo, tem que parar imediatamente fora da faixa de rodagem e proceder à substituição da luz. Por isso é que é obrigatório terem kits de substituição de luzes no vosso veículo. E a maior parte dos carros agora já tem. Se for a luz de cruzamento do lado direito, o médio do lado direito, podem circular até à próxima estação de serviço. Sempre que exista congestionamento numa autoestrada, ok? O que tem que ficar livre é a berma para os veículos prioritários circularem. Portanto, não podem ir para a berma. Tem que manter-se na faixa de rodagem e a berma é que fica livre para a passagem dos veículos prioritários. Ok? Em termos de autoestrada, é isto o mais importante. Ok? Para terminarmos, falar da via reservada a automóveis e motociclos. É uma via equiparada à autoestrada. Tudo o que nós falamos neste momento em relação à autoestrada é válido para as vias reservadas. Por isso é que se diz, esta contornação é grave. Quando praticado numa autoestrada, passa a ser muito grave e quando praticado numa via reservada a automóveis e motociclos. Ou seja, é uma via equiparada. A diferença entre uma autoestrada e uma via reservada em automóveis e motociclos é a velocidade. Via reservada a automóveis e motociclos, a velocidade máxima é 100. É claro que depois vamos dar a tabelinha de velocidades. E não tem velocidade mínima. A cor da sinalização de uma via reservada a automóveis e motociclos pode não ser cor azul. Portanto, não identificam uma via reservada a automóveis e motociclos por ser azul. Azul, regra geral, autoestrada. Ok? São as únicas diferenças. Tudo o resto aplica-se. O que é grave numa é grave noutra. O que é muito grave numa é muito grave na outra. A regra da cedência de passagem da entrada, aquilo que eu falei dos veículos prioritários e todos, todo veículo que entra, tem que ser a passagem a todo que se circula, é aplicada em ambas. Tudo, exceto velocidade. Não tem velocidade mínima, a via reservada, e a velocidade máxima é 100 e não 120. Percebido? Muito bem. Em relação ao ponto 25 de Abril e em relação, já agora, primeira palavra-chave, número 15, senão digo quase as duas no fim. Primeira palavra-chave, número 15. Ok. Em relação ao ponto 25 de Abril,
está aqui porque, para além do património histórico que tem legislação própria, tem leis próprias. Ok? Para além de ser uma autoestrada e de ter, mais uma vez, todas as regras e condicionamentos ao trânsito que eu falei em relação à autoestrada, tem, para além dessas, de que eu falei, das contornações, etc., em relação à autoestrada, tem mais. Ou seja, tem mais condicionamentos. Os condutores de todos os veículos pesados, motociclos e veículos ligeiros com reboque só podem utilizar as duas vias de trânsito mais à direita. Portanto, isto tem a ver com, muitas vezes até está cortado o acesso, ou seja, é interdito o acesso aos veículos pesados e aos motociclos por causa do vento. Portanto, motociclos pesados, condutores de veículos pesados, todos, ok? Quer seja passageiros, quer seja mercadorias. Motociclos e os veículos ligeiros com reboque apenas podem utilizar as duas vias de trânsito mais à direita. Os veículos afetos, estas são as principais, os veículos afetos ao transporte de mercadorias perigosas, aqueles que têm um painelzinho laranja, que nós vamos lá também e vamos falar numa dessas aulas futuras, têm um retângulo laranja, certo? Transportam mercadorias perigosas. Para além de estar sinalizados com esse tal veículo laranja que os identifico, têm que levar as luzes de cruzamento ligadas, os médios ligados sempre, ok? Mas também vamos falar mais à frente. Só podem transitar entre as 2 e as 5 horas da manhã. Dos dias úteis, portanto, segunda, terça, quarta, domingos e feriados. Só podem circular entre as 2 e as 5 horas da manhã. Ok? Depois, são todas as outras restrições impostas, como nós falámos na autoestrada, trânsito proibido de peões, animais, veículos de tração animal, aquilo da velocidade em patamar, tudo igual. Ok? Duas muito importantes, que também são diferentes. Não pode ser ministrado o ensino prático, portanto, vocês não podem ir para lá dar aulas de condução, não é permitido irmos dar aulas de condução para a ponte 25 de Abril. Ok? E uma também muito importante, que não está na autoestrada, é não pode ser efetuado nenhum tipo de reparação no veículo. Ou seja, mesmo que forem um pneu, não podem substituir o pneu. Têm que chamar o reboque. Ou aguardam dentro do veículo ou à frente do veículo. É claro, sinalizem o veículo. Sinalizem o veículo, certo? Sem dúvida alguma, ok? E depois, ou dentro do veículo, ou à frente do veículo, ou se tiver alguma zona de refúgio. Até chegarem o reboque para vos carregar o veículo. Ok? Ninguém adormeceu ainda? Está tudo aí? Atenção a isto. Não tem berma. Aquilo não tem berma. Ok? Aquilo não tem berma, basicamente. Percebem? É super estreito. Exato, tem o rio. Então, depois, se tiver algum perigo prioritário, temos que coordenar de maneira a ele conseguir passar. Ok? Entendido isso? Passagens de nível. O condutor só pode iniciar o atravessamento de uma passagem de nível, certo? Mesmo que até tenha sinalização, ou seja, que não exista nada a proibi-lo, só o pode fazer depois de certificar que não vai ficar imobilizado na mesma. Certo? Ou seja, imagina que está as caselas abertas, tem trânsito à frente, vamos parar atrás, em cima da linha? Não. Temos que verificar sempre se podemos então fazer esse atravessamento em segurança. Ok? Depois, sempre que exista a proibição do atravessamento, não esquecer que o temos que parar. Não respeitar essa paragem é uma contornação grave, para além de poder ser um suicídio. Ok? Mas por um azar qualquer, em caso de uma imobilização forçada porque o vosso veículo avariou em cima da linha do comboio,
ou porque ao passar transportavam uma carga e com aquele desequilíbrio a carga caiu sobre a linha férrea. Primeira opção é tentar remover o veículo ou tentar remover a carga o mais rapidamente possível. Se tal for impossível, então vamos, não é chamar ambulâncias, bombeiros, que ainda não morreu ninguém. É tentarmos avisar as entidades ferroviárias. Normalmente tem lá sempre um número que vocês podem contactar e esperarem que alguém vos atenda para avisar o condutor do comboio a tempo, né, para conseguir imobilizar o veículo antes de chegar à estação. Portanto, é sempre tentar remover a carga ou o veículo, ok? E, obviamente, tentar, se tal for impossível, avisarem as entidades ferroviárias. Atenção que isto sabes tudo. Depois, porque é que eu parei aqui? É mais uma situação que, mesmo que estejamos perante um veículo prioritário, o veículo prioritário também não tem prioridade. Ou seja, qualquer veículo que esteja a fazer o atravessamento de uma passagem de nível tem prioridade. Qualquer veículo que faça o atravessamento de uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros. Sanzé, depende. Se quiser chamar o pronto-socorro para rebocar o teu veículo, tens que ligar lá na carta verde do teu seguro, tem lá um número. Se quer chamar os meios de socorro, existe o 112. Certo? No caso desta situação que eu estava a falar, tem lá um número específico, normalmente lá na via férrea, para tu ligares. Normalmente, quando existem essas passagens de nível, normalmente tem um número lá escrito, ok? Pronto. Em relação à passagem de nível, não se esqueçam, qualquer veículo que faça o atravessamento de uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros veículos. Contornação grave se não cumprirmos a regra do atravessamento. Sim, mas isso no caso da autoestrada. Ascende, brisa, etc. Ok? Isso são outras situações. Ou no caso da autoestrada tem normalmente os telefones de emergência, que atendemos logo alguém do outro lado, não é? Às vezes. Certo? Pronto. Depois vamos falar nas pistas especiais, nos corredores de circulação ou nas vias reservadas. Já falámos nisto. Via reservada a transportes coletivos de passageiros. O corredor de circulação do bus. Certo? O que é que nós falámos em relação quando damos o sinal? Tem que ser utilizado pelos transportes públicos. Táxi pode ser. Veículos prioritários também. Conduzindo o nosso veículo particular. Quais são as 4 situações? Rápido, que estou a ficar cansado da voz. 4 situações que podemos utilizar um corredor de circulação com o nosso veículo prioritário. Mudança de direção. Mudar de direção, exato. Entrar na nossa propriedade. E qual é que são as outras 2? Posto de estacionamento e posto de combustíveis. Ok? Mudança de direção. Acesso a um posto de combustível. Acesso a um parque de estacionamento. E acesso à nossa propriedade. Ok? Portanto, era só para repetir. Depois, existem as pistas especiais, que nós também já falámos, que podem ser para peões, que pode ser para animais, certo? Que pode ser para cavaleiros. Não se esqueçam, se são pistas especiais, se são para aquele tipo de utentes, só eles é que as podem utilizar. Ok? Não se esqueçam que as trotinetes em motor são equiparadas a velocípedes, têm que andar pelas pistas de velocípedes. As trotinetes sem motor têm que andar pelo peão porque é equiparada a um peão. Ok? Depois, trânsito de peões. Onde é que os peões devem circular? Pela berma ou pelo passeio. Ou então pelas pistas ou pelas passagens destinadas a eles. Ou seja, a situação das passadeiras. Sempre que um peão tenha a passadeira a pelo menos 50 metros, deve-se deslocar à mesma para fazer o atravessamento da faixa de rodagem.
No caso de não haver berma ou passeio ou um local específico para o peão circular, o peão pode circular pela faixa de rodagem. E só nesse caso é que ele tem que circular de frente para os veículos. Sai muitas vezes. Este peão está a circular corretamente. E vocês vejam, se ele tiver berma ou passeio, ele tem que ir para o lado que tem berma ou passeio. Se não existir berma ou passeio, o que vocês têm que ver é se ele está a circular de frente para os veículos. Ok? Dúvidas? Estão a ver esta parte do vídeo? Não é igual a uma que já vimos? O que é que eles estão a falar aqui? O que é equiparado ao trânsito de peões? O que é equiparado? Pessoas em patins, trotinetes, um velocípede conduzido à mão ou então por uma criança até 10 anos, o skate, a cadeira de rodas, os carrinhos de bebê. As situações em que vamos para o mesmo sítio dos carros, como lá está, se não existir berma ou passeio, eles circulam pela faixa de rodagem e têm de circular de frente para o veículo, para estar em contacto visual com o veículo. Ok? Reparem, os peões podem, no entanto, transitar pela faixa de rodagem com prudência, sem prejudicar o trânsito de veículos, ok? Quando efetuam o atravessamento, no caso das passadeiras, ou se não existir a faixa de rodagem, na falta dos locais destinados a eles ou na possibilidade de os utilizar, quando transportam objetos que podem magoar, pode ser um obstáculo para outro tipo de utentes, ok? Podem circular no meio da via, nas vias públicas em que seja proibido o trânsito de veículos. Portanto, nós já vimos o trânsito proibido, não é? Então é para eles podem ir no meio da via, porque não estão a circular outros veículos. Ou então, naquela situação que nós também já falámos, nas procissões, não é? Quando sigam a informação organizada. Existe procissão, existe qualquer coisa, uma maratona qualquer, e aí eles também podem circular. Fora isso, berma ou passeio. Ok? Tempo em cima. Obrigado. Senão ainda termina. Também já estamos a terminar para não ser muito maçudo. Senão vocês... Lembrem-me amanhã a falar na visibilidade reduzida ou insuficiente, logo no início da aula, ok? Sempre que transitem os peões, sempre que transitem na faixa de rodagem, desde o anoitecer ao amanhecer, e sempre que as condições de visibilidade ou intensidade do trânsito, o aconselhamento, os peões devem transitar numa única fila. Na quinta-feira, desculpem. Ok? Isto é o ritmo. Já estava a falar na manhã, obviamente, de quinta-feira. Ok? Muito bem. Depois, a equiparação é carros de mão, a condução à mão de velocípedes ou por uma criança até 10 anos, o trânsito de pessoas utilizando trotinetes, patins, sendo sem motor, obviamente, cadeira de rodas, e também é considerado peão o trânsito ou a condução à mão de motocultivador. O motocultivador é uma máquina agrícola. Ok? Depois, na aula 13, vou-vos mostrar o que é um motocultivador. Os peões devem transitar pela direita. Atenção, mesmo que exista berma ou passeio, eles devem circular o mais afastado da faixa de rodagem, ou seja, o mais à direita do passeio, o mais à direita da berma. Ok? Certo? Portanto, não se esqueçam, é que eles têm que circular na berma do passeio, certo? Mas depois convém nos afastarmos o máximo possível da direita. Ok? Cuidados a observar pelo condutor. Como condutores, ao aproximar-nos de uma passagem para peões, devemos de moderar a velocidade, estarmos especialmente atentos ao comportamento dos mesmos. Ok? Sempre que eles estejam, então, na passadeira e manifestem a intenção de atravessar, como condutores, certo? Temos o dever de lhe ceder a passagem. Como peões, temos o direito de verificar se o veículo, se o condutor me vai ou não ceder a passagem. Ou seja, eu não posso atravessar sem verificar, como peão não posso atravessar, sem verificar que eu possa fazer em segurança. Olhar na mesma para um lado e para o outro. Verificar se o condutor me está ou não a ver. Não posso passar muito devagar, mas também não posso ser a correr, porque posso cair. Ok? Independentemente de existir passadeira ou não, como condutor,
numa mudança de direção, já se encontrando o peão a fazer o atravessamento, eu devo deixar o peão concluir, como condutor, tenho que deixar o peão concluir a manobra. Ok? Contornação grave, a não cedência de passagem por parte do condutor a um peão quando ele tem prioridade. Que pode ser crime se o atropelarmos. Obviamente. Ok? Dúvidas? Senão fica muito maçudo. Eu disse que esta aula era sempre a dar. Revejam a aula. Se subsistirem dúvidas, podemos tirar essas dúvidas. Mandem-me mensagem. Exatamente. Mesmo que estão do outro. Vocês têm que ceder a passagem independentemente dele vir atravessar do lado direito para a esquerda ou da esquerda para a direita. É igual. A partir do momento que ele está para atravessar, tem que o fazer. E no caso de não haver passadeira, somos obrigados a ceder-lhe a passagem na mesma. No caso de mudança de direção, sempre que ele já esteja pelo menos com o pé na faixa de rodagem. Se estiver em cima do passeio, não. Mas já se estiver, basta um pé na faixa de rodagem, já temos que o deixar concluir. Independentemente do lado que ele vem. Ok? Pronto. Estudem. Dúvidas já sabem. Segunda palavra-chave, número 56. Despeço-me até quinta-feira. Alguém que tenha dúvidas pode expor, que fica aqui mais 2 minutos. Ok? Até quinta-feira.